Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dia 3 de abril de 2025, eu venho comentar com vocês sobre a guerra comercial, claro, que assumiu ontem com o anúncio do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Assumiu suas feias faces de forma radical, né? Mas também eu venho falar, além desse tarifaço a nível mundial que ele promoveu ontem, que valerá a partir do dia 5 de abril desse corrente ano, transmitir alguns recados fundamentais sobre essa nova ordem mundial que está acontecendo no mundo, né? Sobretudo agora com esse tarifaço sistemático que o Trump está impondo ao mundo. Pois bem, eu quero transmitir um recado sobretudo à Europa. Tá? Como vocês sabem, o Brasil foi um dos países menos taxados pelo tarifaço do Trump. Foi uma tarifa de 10%, foi um dos menos taxados, né? É essencial, por quê? Porque o Brasil, como eu falei, menos taxado, mas os outros países como a Europa, como o México, o Canadá, enfim, outros países foram muito mais taxados por esse tarifaço, foram mais atingidos. E isso tem um sinal de estratégia do presidente dos Estados Unidos, né? E aí que eu quero mesclar com minha mensagem para a Europa. União Europeia e todos os países que historicamente foram berço cultural da humanidade, não só o berço cultural, mas também os Estados Unidos só são o que são, né, devido ao processo, claro, da unipolaridade consentida, né? Durante muito tempo os Estados Unidos preservou sua hegemonia financeira, econômica e comercial no mundo, e política também, com a anuência da Europa. Hoje, devido a esse tarifaço e o constante aumento do gasto da Europa com financiamento de segurança, ela vai aumentar os gastos de segurança, né? Eu recomendo que a Europa faça com que, além de buscar a paz, acabar com essa guerra, lutar diplomaticamente pelos meios diplomáticos pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Recomendo que a Europa acabe com essa visão maniqueísta que ela tem em relação aos países dos BRICS. Eu acho que o BRICS, vocês sabem, Brasil, Rússia, China, África do Sul, né? É essencial. Por quê? Porque agora estamos num momento em que é necessário buscar a paz, o multilateralismo, o mundo multipolar. É necessário que a gente busque a negociação internacional em torno de valores humanistas. E é essencial dizer aqui que os Estados Unidos está retornando, além da política isolacionista, um protecionismo econômico muito forte. Esse protecionismo econômico reverbera no câmbio, né, numa retomada de uma busca por ampliar seu mercado de manufatura, né, por buscar nesse protecionismo econômico mais fábricas para os Estados Unidos devido ao seu déficit, né, seu déficit comercial. Então, assim, a gente precisa entender que os Estados Unidos, através do presidente Donald Trump, não está agindo às cegas, ele está agindo com estratégia, tá? Ele está agindo com estratégia. Ele está agindo, sobretudo, com uma busca por uma tentativa desenfreada, com uma concorrência desleal, tá? Que é tipicamente característica dos países capitalistas, né? E o Brasil tem que entender que somos um país não capitalista, então é necessário cautela, né? É necessário cautela. Mas o fundo da minha preocupação e do meu aviso é para a Europa. A Europa perca esse senso maniqueísta com relação aos países dos BRICS. Se unem com os países nessa estratégia de consolidar outros parceiros econômicos nesse mundo de comércio internacional, né, privilegiando a questão do chamado especialização no comércio internacional, né, a divisão internacional do trabalho. Busquem
intensificar novas parcerias com o Brasil, com a China, né? com a África do Sul, com a Índia, enfim, com os países dos BRICS, e acabem de vez com esse senso maniqueísta. Eu sei que durante muito tempo, e os Estados Unidos ajudou a Europa a se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall, né? Os Estados Unidos, ele, de certa forma, ajudou muito a reconstruir a Europa após a Segunda Guerra, que foi o país palco, diria assim, da Segunda Guerra Mundial, o palco principal, né, da luta contra o nazismo, da luta contra o nazifascismo, contra Mussolini, contra Hitler. Pois bem, mas é fundamental essa mudança de pensamento da Europa. A Europa, conforme eu falei aqui nesse vídeo, ela é o berço cultural da humanidade, filha mais velha da Igreja Católica, né? E mudou bastante e precisa mudar mais. Precisa mudar mais para que ela não fique emparedada por essas medidas protecionistas e isolacionistas, de protecionismo econômico e, sobretudo, de retomada da política de substituição de importações que o Trump está elaborando. É claro que no Brasil, por exemplo, a gente já teve na época do Juscelino Kubitschek a política de substituição de importações. Tivemos, né? É uma política antiga, né, de substituição de importações, que está sendo retomada pelo presidente Donald Trump, né, visando a recuperação do parque fabril dos Estados Unidos, de produtos manufaturados. Mas onde eu quero chegar com vocês? Por que eu estou falando isso para a Europa? Eu estou falando isso para a Europa porque agora é a oportunidade que a gente tem de favorecer o desenvolvimento compartilhado entre os países, se unir com outros países que estão sofrendo mais com esse tarifaço e buscar reduzir esse senso maniqueísta em torno dos países dos BRICS, né? Que agora, nessa nova ordem mundial que está nascendo, né? O novo está nascendo, apesar do velho ainda estar tentando abrir espaço, é a oportunidade que a gente tem de aumentar a diversificação de parceiros comerciais, na teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, com cada país com sua especialização, com cada país, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia é essencial, e o governo Lula também privilegiou esse acordo Mercosul-União Europeia, né, que, apesar da resistência dos empresários europeus, está em estágio bem avançado. Isso é um caminho, o acordo Mercosul-União Europeia, né, para a gente diversificar as parcerias comerciais, para a gente intensificar a negociação internacional, para a gente ampliar as oportunidades de crescimento. Se os Estados Unidos da América, na figura do Donald Trump, impõe essa intensificação de tarifaço, nós, como países em desenvolvimento, sobretudo o Brasil, deve buscar cautela. Mas o meu recado dessa mensagem de hoje é para a Europa, né? Conforme eu falei. A Europa como um continente antigo, né? Berço cultural, tem suas riquezas, tem sua história perante o mundo, e agora num processo de afastamento, porque o Trump está numa tentativa de retomar o processo de unipolaridade, de unilateralismo. E o mundo está numa perspectiva nova de multipolaridade possível. Possível não significa que é algo certo. É possível. Mas vai depender da Europa e dos demais países em tratar disso, né? Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Esse foi o meu recado de hoje para a Europa. Muito obrigado. Pode encerrar. O que eu faço agora? Só clicar no vermelho. Vermelho, né? É.